Te agradecemos, Senhor, por esse tão grande dia, que assim o Senhor tem derramado bênçãos sobre essa igreja, de forma que a tua igreja se encontre alegre e feliz. Ó Senhor, que esses dias possam se perdurar por muitos e muitos anos, Santo Deus. Abençoa desde já o teu servo pastor Jusilei Alves, para que ele venha, Pai amado, conduzir a tua igreja como o Senhor Jesus Cristo vem conduzindo, Senhor, de forma em amor e em misericórdia. Dá sabedoria, entendimento à tua palavra, que a tua igreja possa, assim, ajudar o teu servo nas dificuldades e nas tribulações, para que essa igreja venha a ser sempre um corpo bem ajustado, e que Cristo seja sempre o cabeça, para assim o seu trabalho sendo conduzido de forma eficiente, com alegria e com qualidade. Desde já eu lhe peço pelos visitantes, pelos irmãos que assim se deslocaram das suas casas, pelos pastores que estão presentes nesse dia tão grandioso. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai amado, de forma que ele venha sair daqui também alegre e feliz, Senhor, com esse dia. Nos ajuda a conduzir essa primeira parte, para que tudo que nós venhamos fazer seja para a tua glória. É que eu te peço através do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, a igreja se encontra em uma assembleia de reconhecimento do nosso pastor Jusilei. Declaração da igreja em assembleia solene para a posse do pastor Jusilei. Estando presente por interino, presidente Cristiano das Neves, que sou eu, reconheço o pastor Jusilei Alves, representante legal, para assim, a igreja e o irmão, eu peço ao irmão que esteja aqui presente também, o irmão Edson Paiva, que foram assim eleitos provisoriamente como presidente interino desta igreja, para assim formalizar também essa assembleia, que é só reconhecimento do pastor Jusilei Alves como presidente dessa casa, dessa igreja, e só ressaltando que foi maioria de voto, certo? E não foi maioria de 30%, 50% não, foi quase 90% que assim a igreja decidiu. Só estou relembrando os irmãos. Eu peço ao pastor Jusilei que se encontre aqui presente, que possa chegar aqui à frente, para assim a gente... Eu vou pedir ao irmão Edson, secretário, primeiro secretário, que assim faça a leitura dessa ata. Termo de posse do pastor de igreja. Termo de posse do pastor Jusilei Alves da Silva no Ministério Pastoral da Primeira Igreja Batista Regular da Bahia, de acordo com decisão e registro em ata própria, aos 26 dias do mês de julho do ano de 2014, no horário das 19h30. Reunir-se a Primeira Igreja Batista Regular da Bahia, associação religiosa sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob número de 135.55909, barra 1000 ao contrário, traço 58, em seu templo situado na ladeira do Acupe, número 266. Acupe de Brotas, cidade de Salvador, estado da Bahia, em culto solene de louvor e gratidão ao Deus eterno. Tendo no exercício da presidência provisória os irmãos Cristiano das Neves, brasileiro casado, e também o primeiro secretário da igreja, Edson Paiva dos Santos, brasileiro casado. E, para dar posse formal, o pastor Jusilei Alves da Silva, brasileiro, baiano de Cabaceira do Paraguaçu, casado, nascido no dia 6 de maio de 1966, cédula de identidade número 0299443680, pastor batista, membro da Ordem dos Ministros Batistas Regulares do Brasil, Seção Bahia, residente na rua Padre Eloy, Travessa Santa Madalena, número 53E, Acupe de Brotas, CEP 40.290-190. Eleito em Assembleia Extraordinária, especialmente convocada e realizada na forma do Estatuto Social da Igreja, registrada na ata de número 512, ao 22º dias do mês de junho de 2014, para exercer o ministério pastoral e a presidência da referida igreja. Uma vez aceito e assumido o compromisso, primeiramente diante de Deus e também da Primeira Igreja Batista Regular da Bahia, o pastor empossado compromete-se a cumprir e fazer cumprir integralmente o seguinte termo de posse. Comprometo-me a obedecer à Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e aos documentos denominados Declaração Doutrinárias e
os 19 artigos de fé das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, ou outro que vier a substituí-lo, ratificando o compromisso assumido pela Igreja por ocasião da sua organização em 10 de fevereiro de 1973, no que tange aos compromissos denominacionais, e na hipótese de vir a ter uma outra experiência pessoal, entendimento e prática diferente do contexto eclesiológico seguido pela Igreja e denominação batista regular, comprometo-me a exonerar-me, espontaneamente do pastorado, independentemente do número que permanecer fiel às doutrinas bíblicas defendidas e proclamadas pelos batistas regulares, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da igreja, nem tampouco impedir que esses irmãos recorram à IBREBA, Associação das Igrejas Batistas Regulares do Estado da Bahia, para as devidas orientações. Declaro perante o Deus Eterno a primeira Igreja Batista Regular da Bahia, a Associação das Igrejas Batistas Regulares do Estado da Bahia, representada, aqui no caso está ausente o pastor Júlio Rosa, a Ordem dos Ministros Batistas Regulares da Bahia, representada, que seria pelo pastor Marcos Perim, que aceito todos os termos e condições estabelecidos no presente termo de posse, comprometendo-me a honrá-lo em todos os seus aspectos, por essa expressão inequívoca da verdade, mediante a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, assinam o presente termos. Nesse momento, eu quero convidar o pastor Júnior Petronas, que chegue à frente. Petronilho, perdão. Que chegue à frente. Ele vai fazer uma oração. E também eu peço o irmão Sinésio também, que chegue aqui à frente. Sinésio, a gente sabe que é um ancião da igreja. Desde a fundação da igreja, o irmão está aqui acompanhando o trabalho de Deus. Vou pedir ao irmão que ore, e logo após o irmão Sinésio também vai fazer essa oração. Oremos. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, nesse momento, Senhor, queremos pedir as bênçãos, as tuas bênçãos em favor do pastor Jusilê, que o mesmo possa estar de acordo com a tua vontade, conduzindo este rebanho. Conduzindo, Senhor, a andar nos teus santos caminhos. Temos plena certeza do trabalho, da importância dessas ovelhas, e o mesmo, Senhor, possa ser fiel a Ti. Quero te pedir, ó Pai, que em favor da igreja, pedindo pela igreja que a mesma também possa reconhecer o pastor, e em todo momento possa estar obediente ao mesmo diante da tua vontade, sabendo que o pastor Jusilê é o homem dirigido por ti para conduzir este rebanho. Que haja sinceridade e honestidade em ambas as partes, e que o teu nome seja eternamente glorificado. Em nome do teu Filho Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Nosso glorioso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos que temos recebido do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela a salvação que temos através de Jesus Cristo, que tu nos deste, ó Pai Santo, para morrer por nós, para que fôssemos
para que fôssemos justificados de nossa condenação eterna. Não temos palavras com que agradecer por tantas bênçãos que tu tens nos dispensado, ó Pai Santo. Mas essa bênção nessa noite de empossar a tua igreja, empossar o teu servo, pastor Jusilei, como o dirigente desse rebanho, que o Senhor dê para esse teu servo força material e espiritual, e o teu Espírito Santo, ó Pai Santo, continue dirigindo a sua vida, para que ele exerça, ó Pai Santo, esta obra de edificar a tua igreja, ó Pai Santo, dirigir esse rebanho que tu salvaste para a tua glória, ó Pai Santo. Que o Senhor esteja com o teu servo, pastor Jusilei, constantemente, dirigindo a sua vida, ser também com a sua família, ó Pai Santo, e ser com cada um servo teu aqui nessa noite, ó Pai Santo. Agradecemos pela a visita de muitos servos teus nessa noite, nossos irmãos, pastores de Feira de Santana e todos os irmãos que estão nos visitando nessa noite, que possamos, ó Pai, glorificar o teu nome juntamente, para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos, pela oração. Queremos agora conhecer os irmãos e os pastores que assim nos visitam. Queremos conhecer primeiro os pastores, que assim possam ficar de pé. Sabemos que a Associação de Igreja está aqui presente, para assim dar esse apoio à nossa igreja. Isso é muito bom e muito louvável da parte dos irmãos, ajudando o trabalho de Deus. Também eu vou pedir aos irmãos que vêm aqui falar alguma coisa aqui, pode se assentar, os pastores. Eu queria saber também os irmãos da congregação que aqui se encontram presentes, os irmãos da Boca da Mata, que assim possam ficar de pé também. Nosso irmão Francisco também ali. Desde já a nossa igreja agradece a visita de vocês aqui no nosso meio, que assim também fortalece a igreja. Pode se sentar, irmão. Também aqueles irmãos que vieram de outras igrejas, que possam ficar de pé, para assim a igreja estar conhecendo. Irmão Mestre, qual o nome do irmão aqui presente? O irmão Martins, o irmão Newton e a mãe de Anderson presente. E o irmão lá, Antônio Luiz, lá em cima. Que igreja é, meu irmão? Igreja de Deus em Cristo. Agradecemos a presença do irmão. Outro irmão também. Ok, pode se sentar. Eu vou chamar alguns irmãos aqui. Nosso irmão e pastor Ricardo James Buck, que possa aqui chegar aqui à frente. Alguns pastores eu vou chamar presente, para assim dar uma palavra à igreja. Ricardo James Buck, para chegar aqui à frente. Um dos pastores que ajudou no trabalho de Deus nessa transição.
Boa noite, amados. Foi me pedido trazer um pequeno histórico dessa obra de Deus. Eu gosto muito de história, mas eu sou ruim em termos de datas. Então, se faltar essa parte, vão me perdoar, porque é algo que eu nunca cultivei. Detalhes eu gosto, posso estar errado um pouco, e os veteranos vão me corrigir depois, mas vamos tentar fazer o máximo. Esta obra, na realidade, começou em Itapuã, um pouco longe daqui. Foi iniciado pelo missionário Valmar Mitchell, realizando cultos evangelísticos numa grande barraca de lona. E houve fruto nesse trabalho, pessoas inclusive que vieram fazer parte do ministério aqui depois. O ministério da barraca foi transferido para Amaralina, e de lá várias pessoas que fazem parte da igreja até hoje se decidiram. E aí, então, foi feita uma busca por um lugar mais permanente do que uma barraca, e foi localizado na rua Arthur Silva, um estábulo de gado. Imaginem isso, nós que não tivemos aquela oportunidade, mas evidentemente foi feita uma limpeza muito boa, né? E então transformou-se num lugar de culto, lugar de certo tamanho e tudo isso, e Deus continuou a abençoar com mais almas. Mas foi sentido, logicamente, a necessidade de um lugar permanente mesmo. E foi localizado um terreno justamente nesse local, onde foi erguido um tabernáculo de madeira, chamado pela nossa missão ABWE, tabernáculo portátil, porque realmente podia ser desmontado e levado para outro lugar, que realmente aconteceu mais adiante. Esse tabernáculo funcionou durante vários anos, de novo com mais avanço na obra, mas mais uma vez a igreja disse: isso não é o final, precisamos de um lugar permanente mesmo. Daí então, com coragem, a igreja partiu para esta construção aqui, que não foi feita numa só etapa, a parte de cima veio mais adiante, mas mesmo assim foi algo de grande vulto. E um detalhe que deve ser observado é que a igreja nunca pediu ajuda de fora. Ela realmente recebeu uma ajuda extra, mas que fazia parte do patrimônio, porque a construtora que fez esse conjunto de apartamentos aqui embaixo se interessava por um excesso de terreno que a igreja tinha aqui nos fundos e pagou, por isso que foi muito bem aplicado nesta construção. Então a igreja mais adiante fez o anexo para cima e chegou a este estágio onde se encontra hoje. Também, como missionário, me alegro em mencionar os ministérios de alcance que a igreja tem além dessas paredes. Inicialmente, no bairro da Chapada do Nordeste de Amaralina, onde várias famílias da igreja residiam e algumas residem até hoje. Mais tarde, em Cajazeiras, onde tem o trabalho Igreja Batista Ebenezer. E mais adiante, então, a obra de Serrinha, a construção do acampamento,
e a congregação funcionando naquela cidade. Pastores, se eu me esquecer de alguém, irmão Zé Bispo vai acrescentar, mas vamos lá. Inicialmente, o missionário Valmar Mitchell, fundador da obra. Pastor Mauro Galdino, missionário Horácio Williams. Eu devo mencionar que Deus usou o ministério desse missionário e sua esposa para nos chamar para o campo baiano. O pastor João Santos, esse que lhe fala, teve o privilégio de servir aqui durante um ano como pastor auxiliar, ministrando na congregação da Chapada e também num outro ponto de pregação que a igreja tinha em Nazaré de Jacuípe, fica a caminho de Feira de Santana. O saudoso pastor Francisco Xavier, que ajudou aqui na base de sacrifício, vindo de Feira de Santana, para atender às necessidades da igreja durante algum tempo. E o pastor Luiz Carlos, que aqui serviu durante 30 anos. E agora a igreja está entrando numa nova etapa, com a chamada do pastor Jusilei Alves. Nós temos particularmente acompanhado momentos difíceis às vezes, um pouco de trovoadas, trovões, mas nós cremos que a igreja está entrando numa fase daquela bonança, depois da tempestade. Portanto, nós estamos felizes com essa amada igreja, nesse passo que está tomando hoje, impulsando o pastor Jusilei, e felizes pela direção de Deus, como tem sido feito ao longo desses anos. Me esqueci de uma data. Quando foi que isso tudo iniciou? 1959, muito tempo atrás. E nosso tempo aqui, pelo menos eu posso me lembrar disso, 68, 69. Zé Bispo, deixou de lado alguma coisa? Como é que eu posso, né? O querido, saudoso pastor Willard Stahl, que veio de Belo Horizonte para preencher a brecha durante algum tempo aqui e deixou muitas saudades, muitas memórias que ele também carregou durante o tempo, o resto da sua vida até a sua morte. Pastor Stahl, para nós, era um irmão, não só irmão em Cristo, mas irmão da família. Mas eu tinha me esquecido daquele tempo. Muito obrigado, irmão. Mais alguém? Não, obrigado. Tá bom, então nós desejamos isso, que nós, doravante, estejamos sabendo das bênçãos cada vez mais ricas desta amada obra de Deus. Amém. Queremos também convidar o pastor Evaldo de Oliveira Moraes para que venha dando uma palavra também à igreja. E o irmão pastor João Babi também queria dar uma palavra à igreja. Pode ser? Logo após o irmão tem a oportunidade. Nós estamos agradecidos ao nosso Deus por estarmos aqui. Em nome da Associação de Igrejas Batistas Regulares da Bahia, pastor Júlio, por motivo de força maior, não pôde estar, mas o pastor Evaldo é vice-presidente dessa associação e nós estamos aqui para apoiar a igreja e render graças ao nosso Deus pela aquisição do seu
novo pastor, mas também muito conhecido pastor, porque ele nasceu para o Senhor Jesus aqui. Então já é um pastor que conhece bem a igreja e por quem nós temos um carinho todo especial. Que Deus continue a abençoar o pastor Jusilei, sua esposa, sua família e a toda a igreja que conta com as nossas orações, conta com o nosso apoio. E eu quero deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 3 do livro do profeta Jeremias e o verso 15, quando o nosso Deus, ele diz assim para Israel, e está dizendo nesta noite para a primeira igreja batista regular da Bahia: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Que Deus continue abençoando a todos. É um prazer estar conosco, com vocês hoje à noite, depois de tanto tempo na outra América, falar português de novo, do meu jeito aqui. E é um grande prazer ver tantas pessoas que eu já conheço e amo. Eu vou estar orando por vocês, especialmente por nosso aluno e agora pastor, igual comigo, o pastor Jusilei. Lá na outra América, uma pregação que me marcou recentemente foi um pastor que estava falando dos terroristas de Islã. Ele disse: sabe, irmãos, nosso inimigo não é os terroristas de Islã. Nosso inimigo é Satanás. A cabeça dessa igreja é Jesus. E pastor Jusilei não é o sumo pastor, mas o pastor destas ovelhas. A igreja vai melhor quando anda com as mãos dadas com o Senhor Jesus, orando por seu pastor. Em Colossenses 2, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não temos inimizade se não for do Satanás. E temos todo dia dar graças a Deus por nosso Senhor Jesus. Ore um pelos outros. Queremos convidar o coral da igreja para assim louvar o nosso Deus. Os irmãos podem chegar aqui à frente.
Queremos chamar o pastor Jusilei Alves para que venha aqui à frente fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro 5, de 2 a 4. E logo após, o irmão José Bispo tem uma parte no culto de louvor ao nosso Deus. De 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados
antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Eu vou pedir ao irmão pastor Jorge que chegue aqui à frente, que possa já estar ali à frente, assim com o pastor Silene. Andava em triste caminhar e ninguém me olhou. A carga grande de pecar pesada se tornou. Eu disse a Jesus Cristo: estou a padecer. Então ouvi sua voz a me dizer: na estrada do Calvário meu corpo se dobrou, a cruz que eu carregava pesada se tornou. Prossegue, peregrino, o dia vai surgir. Levanta a tua cruz e segue-me. Trabalho para ti, Jesus, deixei meus bens, meu lar, o meu conforto abandonei para Cristo anunciar. A fama e a fortuna não dão nenhum prazer. Então ouvi sua voz a me dizer: meu lindo, lá na glória por ti abandonei. As mãos ensanguentadas ali na cruz olhei. Sigamos, peregrino, eu te sustentarei. Levanta a tua cruz e segue-me. Jesus, se eu morrer por ti, bem longe do meu lar, assim tão pouco poderei o teu sofrer pagar. Amor maior que o teu, Jesus, não posso compreender. Então ouvi sua voz a me dizer: se tens um só talento,
se cumpre o teu papel. Só exijo do meu servo que seja-me fiel. Se pela vida ou morte a ti engrandecer, a ti eu seguirei até morrer. Quero chamar o irmão Davi Figueiredo, que venha cantar um hino aqui, 456. Logo após, o pastor Jorge tem a palavra. Vou convidar a igreja para se pôr em pé para cantarmos esse hino, que tem como título o Estandarte. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós e seus soldados dessa igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então um instrumento de salvar o pecador, pois até o fim do mundo Cristo mesmo reinará, e o Senhor do céu observa toda igreja canjeira, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Amém. Meus amados irmãos, nós agradecemos a Deus por este momento tão festivo, né? Tão solene, e por esta nova fase que esta igreja
está vivendo. Eu creio que esse é um momento que vai ficar marcado na vida de todos os irmãos. Quando o pastor Jusilê me convidou para pregar, eu falei para ele, mas por que eu? Eu sei que tem muita gente por aí que deveria estar aqui fazendo esse trabalho, pregando neste momento tão importante. Mas agradecemos a Deus por isso, agradecemos a confiança dos irmãos, a coragem dos irmãos. E, meus irmãos, este é um momento festivo, onde essa festa envolve pastor e rebanho. E é sobre este assunto que nós iremos falar nesta noite. Queremos pedir a paciência dos irmãos, pois iremos usar vários textos bíblicos que irá nos ensinar o relacionamento correto de pastor e rebanho. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28. São palavras do apóstolo Paulo quando ele, na sua última viagem missionária, ele estava se dirigindo para Jerusalém, sabendo que ele talvez não retornasse mais naquela região, e ele então mandou chamar os líderes da cidade de Éfeso, e ele então falou para aqueles líderes estas palavras que iremos ler agora. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossas vidas. Nós vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tu és o único Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas. Nós te adoramos, ó Pai, pela vida, pela salvação. Te agradecemos por este momento, ó Deus, pela vida desta igreja. Te agradecemos por esta reunião e também pelo pastor Silê, que cremos seja da tua vontade que ele te sirva aqui neste local, nesta cidade, nesta igreja. Pedimos as tuas bênçãos, ó Pai, para a sua vida, a sua família e também para esta igreja, Pai, a cada membro, a cada congregado. Que este casamento, Senhor, possa durar para a eternidade. Que os teus servos aqui, Senhor, possam, unidos, trabalhar para o engrandecimento do teu reino, para a propagação da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, ó Deus, na vida desta igreja, na vida desta comunidade. Pedimos por cada pessoa que aqui está, que tu completes, ó Deus, em cada vida, aquilo que tu queres. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o pastor e o seu rebanho. Os termos pastor, bispo, presbítero
apesar de serem 3 vocábulos diferentes dentro do Novo Testamento, são sinônimos intercambiáveis dentro do ofício do ministério cristão, e trata cada um deles das funções peculiares a um só ministro de Deus. O pastor é também chamado homem de Deus. Lá em 1 Timóteo 6, de 11 a 14, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz: e tu, homem de Deus? E ele passa então as orientações, os conselhos para aquele novo pastor. Tendo como Deus a mesma relação que tinham os profetas do Velho Testamento, menos, porém, no que diz respeito à predição e à inspiração. O relacionamento do pastor com Deus é o mesmo relacionamento que os profetas tinham, exceto na predição do futuro e na inspiração da palavra de Deus. Deus, ele refere ao pastor, lá em Ezequiel 34, os versículos de 2 a 4, refere aos pastores negativamente, porque Deus estava falando com os pastores de Israel que apacentavam a si mesmos, em vez de cuidar do povo, orientar o povo. E o profeta estava falando daqueles líderes pré-exílicos que tinha a responsabilidade de orientar o povo a buscar a Deus, a se humilhar diante do Senhor, a obedecer a palavra de Deus. Então, eles não estavam fazendo isso. E o resultado foi que Deus teve que castigar aquele povo com cativeiro. Também nesse mesmo capítulo, os versículos 12 a 14, reconhecendo-se a fraqueza do ministro, né? Diácono, o pastor, Deus precisa realmente de homens piedosos, pacientes, sofredor, para cuidar do rebanho de Deus. Um povo chamado para fora, um povo para o seu nome, o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro. O pastor é chamado por Deus para trabalhar com essas joias finas e preciosas, de vários títulos e de raros quilates. A responsabilidade do pastor é enorme, mas a graça de Deus é superior. Vejamos o que a palavra de Deus nos ensina. Aliás, Deus falando para Josué, lá no capítulo 1 do livro de Josué, preste atenção às palavras que Deus falou ao seu servo ali. Josué capítulo 1, os versículos de 6 a 9. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, pensem bem, Josué, sendo chamado por Deus para assumir aquela obra tão importante, mas ouvindo palavras
do próprio Deus, palavras confortadoras, animadoras. Eu tenho certeza que aquilo foi muito importante para a vida daquele servo do Senhor. E lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nós temos o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo, ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse relacionamento pastor e rebanho, irmãos, pode ser muito bem comparado com o casamento. E como a gente sabe, o casamento deve ter uma duração eterna. Então nós vamos considerar primeiro os deveres do pastor. O pastor deve amar, deve sentir um profundo amor pelo seu rebanho, o qual é também o rebanho de Cristo, a sua própria noiva. Efésios capítulo 5, os versículos de 25 a 27, a palavra de Deus nos fala deste relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Observe o que é que diz Efésios capítulo 5, de 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O pastor, ele deve ter um profundo amor pelo seu rebanho, como Cristo amou a sua igreja. O pastor deve ter completo devotamento a Deus e ao estudo da sua palavra. João capítulo 15, versículo 4 e 5, Jesus, ele fala exatamente desse compromisso que o pastor, que o crente deve ter com ele. Observe o que é que diz a palavra do Senhor. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Diz assim, olha: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como o ar está para o pulmão, assim deve estar Cristo para o pastor, para o obreiro. Ele deve depender de Deus, deve depender do Espírito do Senhor para guiar, para orientar o rebanho de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo, ele fala também algo interessante, 2 Timóteo 2 e 15, procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O pastor precisa depender de Deus e ele tem que gastar tempo lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, para orientar o rebanho que Deus lhe confiou.
precisa trabalhar incansavelmente enquanto é tempo para atingir o alvo para qual Deus lhe chamou. João capítulo 9, versículo 4, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer a obra daquele que nos chamou enquanto é dia, porque a noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar. Então o pastor ele precisa depender de Deus, precisa depender da palavra do Senhor, para que ele possa ter o suficiente para alimentar o seu rebanho. Alimentando o rebanho com a sã doutrina baseada na palavra de Deus. E evitar a infiltração das doutrinas falsas. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos de Atos, capítulo 20, o objetivo do apóstolo Paulo em ter reunido aqueles pastores daquela região foi exatamente para alertá-los sobre as falsas doutrinas que iria surgir na vida da igreja e que aqueles pastores deveriam estarem preparados para orientar a igreja a se defender das falsas doutrinas. Observe lá em 1 Timóteo 4, os versículos 1 e 2, e versículo 6, os conselhos que o apóstolo Paulo dá para o jovem Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, os versículos 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1, 2 e 6. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que a igreja precisa de orientação para seguir no caminho de Deus, fazendo a vontade de Deus. E o pastor precisa estar inteirado desta verdade, dependendo de Deus, estudando a palavra do Senhor, para poder ensinar, orientar a igreja. O versículo 6, Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então o pastor ele precisa alimentar o rebanho. E se ele estudar a palavra de Deus, ele vai ter com que alimentar o rebanho. É preciso evitar ir para o professor Google, tirar mensagens de lá para dar para a igreja. É preciso que ele estude a palavra de Deus e passe para a igreja a palavra de Deus. Tem acontecido por aí afora com pastores que vai para o Google, tira uma mensagem, prega para a igreja e às vezes se prejudicam com isso, porque as pessoas percebem. Então há uma necessidade de se preparar, de estudar a palavra de Deus para alimentar o rebanho. Tito capítulo 2, os versículos 1, 7 e 8. Observe os conselhos do apóstolo Paulo para aquele jovem pastor. Tito capítulo 2, os versículos 1, 7 e 8. Tito capítulo 2, 1, 7 e 8. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os versículos 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então são os conselhos do apóstolo Paulo para o jovem pastor, e também serve para
nós hoje, o texto que foi lido de 1 Pedro, observe o que o apóstolo Pedro ensina aqui. Texto que foi lido pelo próprio pastor Jusilei. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. A igreja é de Deus, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. O pastor precisa pastorear a igreja, como diz o texto aqui, não como um dominador, mas servindo de exemplo para o rebanho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele falando para Timóteo, diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, meus queridos, esses são deveres do pastor, que ele seja fortalecido na fé, pelo exercício espiritual constante, aceite o sofrimento com muita oração. O ministério não é só mar de rosas, não. O ministério tem seus espinhos. O ministério tem momentos de alegria, mas tem momentos de tristeza. E o pastor, ele é o pastor do rebanho, ele tem que cuidar do rebanho, tem que cuidar daquelas que estão feridas, daquelas que estão tristes, ele tem que ir lá, tem que falar e alimentar. Mas muitas vezes, irmãos, ele se acha só. E uma ovelha pode descansar sua cabeça no ombro do pastor, mas nem sempre o pastor pode fazer isso com a ovelha. Então ele tem que depender de quê? Ele tem que depender de Jesus Cristo. Ele tem que depender de Jesus Cristo. Jesus deve ser o melhor amigo, o braço forte do pastor. Porque é nos momentos de tristeza que o pastor recorre a Cristo, que ele consola, que ele conforta. Quantas vezes lá no gabinete o pastor precisa chorar, porque às vezes ele enfrenta problemas, porque ele é humano. Então ele deve enfrentar o sofrimento com muita oração. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, se não me falha a memória, diz que sede pacientes na tribulação, né? Perseverai na oração. Então, se for possível, deve ocupar-se somente na obra de Deus. Se por uma circunstância inadiável assumir outra responsabilidade, seja por pouco tempo, o pastor deve acertar esse problema em oração diante do Senhor. O ideal, irmãos, é que o pastor tenha um tempo integral na obra de Deus. E se houver uma circunstância que ele precisa trabalhar secularmente, que isso não demore por muito tempo. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, porque eu trabalho também secularmente. Mas há muito tempo que eu venho orando a Deus para o Senhor me libertar do trabalho secular. Eu não tenho problema, porque eu trabalho para mim mesmo, e o meu trabalho nunca impediu fazer o trabalho de Deus.
Mas eu sei que não é fácil para um pastor trabalhar empregado e ele não vai ter a liberdade para fazer o trabalho de Deus. Então o ideal é que ele tenha um tempo integral à obra do Senhor. Mas ele deve deve buscar a direção de Deus para este problema. Se houver uma necessidade dele trabalhar, ele deve orar ao Senhor. E João capítulo 14, os versículos 13 e 14, Jesus, ele faz essa promessa de ouvir a oração do seu servo. João capítulo 14, versos 13 e 14, ouça o que Jesus diz ali. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Temos esta promessa maravilhosa do Senhor Jesus para o pastor. E deve buscar a presença de Deus pela oração. E 1 João capítulo 5, versículo 14, diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos dá, Ele nos concede, Ele responde às nossas orações. Agora, os deveres do rebanho para com o pastor. A igreja deve reconhecer a obra do seu ministro. Isso é muito importante, a igreja reconhecer o trabalho do seu pastor. 1 Tessalonicenses 5, os versículos 12 e 13, vejamos o que a palavra de Deus nos ensina ali. 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versículos 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, uma recomendação de Paulo para a igreja, para reconhecer o trabalho do seu líder, o trabalho do seu pastor, o trabalho do ministro. Ainda 1 Timóteo 5 e 17 nos fala também desse assunto. 1 Timóteo 5 e 17, observem o que está escrito ali. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades os que se afadigam na palavra e no ensino. Então deve ser considerado, deve ser respeitado a pessoa do pastor. Esse é um dever da igreja. A igreja deve proporcionar ao seu pastor o sustento completo, a fim de que ele possa arcar com todas as suas despesas, para que não fique devendo a ninguém, a fim de preservar um bom testemunho em sua vida e em seu trabalho. A igreja ela tem essa responsabilidade de proporcionar ao seu pastor o sustento. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 9, os versículos de 7 a 11, Paulo, ele fala algo a esse respeito. 1 aos Coríntios, capítulo 9, os versículos de 7 a 11, veja o que Paulo ensina ali. 1 aos Coríntios 9, de 7 a 11. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei?
Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E lá no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A igreja precisa corroborar com todo o amor e obediência para com aquele que ensina a verdade de Deus. A igreja precisa corroborar. Hebreus capítulo 13, os versículos 7 e 17, vai nos ensinar isso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. E versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, meus irmãos, a igreja precisa ter esse cuidado, precisa colaborar com todo amor e obediência com o seu pastor para fazer a obra de Deus. A igreja deve trabalhar com o pastor e orar por ele, ajudando-o na obra de Deus. A função do pastor não é fazer todo o serviço da igreja sozinho. Ele é o guia, o orientador, aquele que ensina como fazer a obra e como viver espiritualmente bem. É ainda melhor quando o pastor e a igreja trabalham juntos em plena cooperação. O casamento, para dar certo, é preciso que igreja e pastor trabalhem unidos, com o único objetivo de glorificar a Deus. Quando isso acontece, com certeza, as coisas dão certo. Deus é glorificado na vida da igreja, na vida do pastor. João, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler João 5 e 17. Veja o que é que o Senhor Jesus nos ensina ali. João, capítulo 5, versículo 17. Mas eles lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então são palavras do Senhor Jesus que nos fala sobre o trabalho da igreja juntamente com o seu pastor. Ainda Efésios capítulo 6, os versículos 19 e 20. Há instruções também da palavra de Deus para o pastor, para a igreja. Efésios capítulo 6, os versículos 19 e 20. Preste atenção, estes versículos da palavra de Deus. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. É dever da igreja orar pelo seu pastor. O pastor sempre é alvo de problemas, de artimanhas, de setas do inimigo.
E a igreja precisa orar pelo o pastor, para que Deus o sustente e assim o pastor possa cumprir a sua função que Deus lhe deu. Concluindo, o caso de um pastor sem igreja e de uma igreja sem pastor é semelhante a um caso de viuvez. Porque o certo é esse casamento entre pastor e rebanho durar para sempre, né? Que Deus abençoe este casamento que está acontecendo hoje entre a igreja e o pastor Jusilei, que os irmãos possam se unir juntamente com o pastor Jusilei para fazer o trabalho do Senhor, para que o Evangelho de Cristo seja propagado nesta comunidade, nesta cidade, e a glória de Deus possa ser visível na vida desta igreja. Então, os dois juntos, unidos e fiéis a Deus, se completam, tendo em vista os deveres de cada um. Pesa sobre ambos uma grande responsabilidade diante de Deus. Ainda que um dependa do outro para realizar sua obra, os dois estão livres diante de Deus para tomar o passo que acharem mais conveniente de certas circunstâncias. Pois, em separado, ambos terão de dar contas da sua obra diante de Deus. Então, meus queridos, são os conselhos que temos na palavra do Senhor para o pastor, para o rebanho. E se igreja e pastor, se rebanho e pastor obedecerem os princípios da palavra de Deus, com certeza as coisas fluirão, as coisas darão certo e o casamento vai funcionar para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então a palavra está com o irmão Cristiano. Eu vou chamar o irmão Edson aqui. Assim a gente já está encerrando o culto. Mas a gente vai ouvir nosso pastor ainda, viu? Peço aos irmãos um pouco de paciência. Mas esse dia é um dia único. O irmão vai falar aqui e agradecer a igreja por estar colocando a gente provisoriamente como presidente dessa igreja. E foi uma alegria para a gente. E que Deus possa estar continuando abençoando essa igreja com a nova presidência. Não tenho falar muito não, porque de fato falo assim, surpresa, foi uma eventualidade que a gente teve que enfrentar de fato, e graças a Deus nesse percurso um pouco tenebroso, Deus nos guiou e com Ele, com a vontade dEle, estamos aqui hoje, fazendo, concretizando isso aqui, né? E o que a gente pede mesmo é que, muito obrigado por tudo que acompanhou a gente de perto, dando força, orando por nós, todos juntos dentro dessa comunhão e nossa união. Graças a Deus, Deus realizou a vontade dEle em nossas vidas. É por isso que eu agradeço a igreja nesse momento. Nesse momento, eu vou pedir o pastor Evaldo que possa chegar aqui à frente, que venha fazer uma oração. E logo após, o pastor Jusilei também aqui presente, à frente, por favor, pastor Jusilei. E assim que o pastor Evaldo fazer essa oração, eu peço que a família do pastor Jusilei chegue à frente aqui, para toda a igreja conhecer o irmão Léo, a esposa do pastor, e a irmã Laís, logo após a oração. E desde já, o pastor
já vai fazer o encerramento e vai ter a palavra para assim falar com os irmãos da igreja e fazer o agradecimento aos irmãos e pastores que vieram a essa igreja. Vamos orar. Nosso querido, amado e santo Deus, na Tua presença nós estamos nesta noite alegres porque aqui estamos louvando o Teu santo, santo, santo e maravilhoso nome. Aqui também, ó Deus, nós nos encontramos ouvindo a Tua palavra, os Teus conselhos para a Tua igreja, para o Teu servo, pastor, para esta nova fase que os Teus servos estão adentrando, que aqui os irmãos, juntamente com o seu pastor, possam continuar glorificando o Teu santo nome, possam continuar levando a Tua palavra àquelas pessoas que não Te conhecem, e aqui também possam continuar Te adorando na beleza da Tua santidade. Que o Senhor continue dando sabedoria ao pastor Jusilei, para que nesses primeiros anos, nesses primeiros momentos à frente da Tua igreja, toda a direção do Teu Santo Espírito esteja na vida do Teu servo, que o Senhor o encha mais e mais, e com a Tua sabedoria Ele possa dirigir o Teu rebanho para a honra, glória, louvor e exaltação do cabeça da igreja, do sumo pastor, o Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta posse, muito obrigado pela presença dos Teus servos pastores aqui, apoiando o Teu servo e a Tua igreja. Muito obrigado pelos familiares, e também a família do Teu servo contribua para honrar, exaltar e glorificar o Teu nome, e ao lado do Teu servo, esta família possa dar testemunho, e a Tua igreja também, como sal da terra e luz do mundo. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, e Te agradecemos por todas as bênçãos, e nos leva em paz para os nossos lares, protegendo-nos de acidentes e incidentes, nos ajudando que no dia de amanhã, o Teu dia, nós possamos glorificar o Teu nome. É o que Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nossa imensa alegria de estarmos nesse dia aqui tão importante da minha vida. Como já foi dito algumas vezes por mim, aos 14 eu frequentava aqui e ouvi o Evangelho aqui nessa igreja. E depois de ouvir o Evangelho, não abandonei as coisas deste mundo. Pelo contrário, endureci o coração mais ainda. Mas desde criança, quando ouvia pessoas falar de Cristo, ou quando assistia aqueles filmes bíblicos na Páscoa, eu iria me esconder dentro dos matos lá no meu interior e eu iria chorar. E na minha ignorância eu dizia, sem conhecer Jesus, claro, eu dizia, se eu estivesse com aquele homem, eu iria lutar, nós dois, contra aquele grupo ali. Não sabendo eu que aquele homem que estava ali, o Deus homem, estava morrendo pelos nossos pecados, pagando os nossos débitos. E vim para cá, para a capital, e aos 14 ouvi aqui o Evangelho, e abandonei aqui e passei a tomar raiva da igreja. Quando os irmãos oravam aqui, ou alguém pedia para poder orar, eu apedrejava essa igreja. No templo do tabernáculo, já quebrei muita telha aqui. E fui para esta vida e passei a não respeitar ninguém. E para minha surpresa, eu tenho hoje à noite aqui pessoas
que andavam comigo e que hoje também já estão congregando. O Nilton, esse rapaz aqui, isso aí também não era Froxicheiro, né? Está também ali em cima Nivaldo Simões de Lima, Leleco, que também já é também cristão, também, graças a Deus, ele e a sua esposa, e Antônio Sérgio. Então, eles andavam comigo. E hoje, nós, o Evangelho nos trouxe de volta. E com 24, eu tive um encontro com Cristo, ao convite da minha mãe, quando ela cantava aquele hino, vem à igreja comigo, eu dizia, que voz feia da minha mãe. Mas ela estava me evangelizando, e eu tive um encontro com Jesus, através dos convites da minha mãe, e desde já a igreja do ACUP, ela me apoiou, ela me adotou, conforme o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 10, que ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Ele fala aqui de cuidado da igreja de Filipos para com ele. Então essa igreja sempre teve cuidado comigo. E hoje é um dia feliz da minha vida. Eu sei da minha responsabilidade, que é de conduzir o rebanho de Deus. E nesse instante, eu queria dizer para vocês que eu não serei pastor de grupo, eu serei pastor da igreja de Deus. E eu queria colocar cada um de vocês no meu coração. E eu venho como um servo de Deus. Eu quero servir a Deus bem e a igreja bem. E eu quero, diante de Deus, prometê-lo que eu quero alimentar vocês de acordo com os princípios da palavra de Deus. E eu quero, diante de Deus, dizer para vocês todos, pastores, amigos, irmãos em Cristo, que eu pretendo continuar com os mesmos ensinos da palavra de Deus, da qual eu fui ensinado pelos meus irmãos em Cristo, pelo pastor Luiz, que saiu daqui, e por tudo que eu tenho aprendido dentro da palavra de Deus. A igreja, ela vai continuar do mesmo jeito, ou quem sabe melhor, do que ela era antes. E aí eu dependo de Deus para poder me ajudar. Quando lá em Serrinha, sofri muito à distância, quando eu sabia que a igreja estava, por motivo de estar sem pastor, estava se dispersando, e ali eu sofria muito, e orava a Deus, para que Deus assim enviasse um pastor para cá. Não era planos meus vir para cá, eu pretendia que Deus me concedesse um outro ministério, para que eu assim desse prosseguimento, porque na minha cabeça não havia mais clima para permanecer no ministério do ACUP, mas quem manda é Deus. Eu queria que vocês abrissem aí a sua Bíblia, só um versículo só, e já estaremos aqui dando encerramento nesse momento. Isaías capítulo 14, versículo 24, eu queria dar um breve testemunho aqui para vocês, como Deus faz. Isaías capítulo 14, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Eu queria dizer para os irmãos que quando trabalhava no Colégio Góes Calmon, no dia 28 de maio de 2008, estava saindo do seminário, às 16h30 eu me dirigia para a secretaria, e lá estava já vazio o colégio, quando me veio algo forte dentro de mim, e a certeza, Deus me mostrando que eu seria o pastor daqui. Dia 28 de maio
de 2008, às 16h30 às 17 horas. Veio aquela coisa forte dentro de mim, que eu seria o pastor daqui. Porém, diante de Deus, não fiz nada para antecipar esse momento, nem para prejudicar quem quer que seja. Sempre orei pelo sucesso da igreja e pela direção que estava aqui à frente. Em alguns momentos, pela minha pequena fé, duvidei. Pensei que aquilo fosse de mim, mas fui entregando a Deus. E aí minha família, me perdoe, porque a minha esposa, eu só vim comunicar para ela recentemente, não quis influenciá-la em nada, e contei a minha filha. Léo está sabendo hoje, juntamente com a minha mãe e as minhas irmãs. Eu não contei, não falei nada para elas, porque elas congregam aqui, eu não queria influenciar em nada. Comuniquei esse fato a 3 pessoas, um deles foi o irmão Cristiano, há um ano atrás, lá na Associação de Igrejas, ou melhor, não tem ainda um ano, vai fazer agora. E irmão Cristiano perguntou para mim, se um dia essa igreja me chamasse, se eu aceitava o convite. Eu disse para ele que sim. E aí passei a orar nesse sentido e contei para ele e pedi que não falasse para a esposa dele. Ele é testemunha, não fale para a sua esposa. Não que eu não confie na esposa do irmão Cristiano, mas é porque eu não queria influenciar ela em nada aqui dentro. A outra pessoa foi o irmão Valdeci. Eu também, esse ano, lá em Serrinha, comuniquei para ele e disse que eu estava enfrentando esse problema, ou, quem sabe, né, essa bênção que poderia acontecer na minha vida. Ele disse, só fique orando. Aí eu disse, mas não fale com a sua esposa, não. E ele disse, minha esposa e a minha filha pensam a mesma coisa. E a outra pessoa que eu falei, também, lá no retiro de Serrinha, foi o irmão Marivaldo, que eu falei com ele do que tinha me acontecido e pedi que orasse e também não comunicasse à sua família que eu não queria influenciar ninguém em nada. E então minha esposa veio com esse versículo de Isaías 14, versículo 24, e ela disse isso para mim aqui. Olha, será do modo que Deus determinou, do modo que Deus planejou. E aí eu entreguei isso na mão de Deus e hoje eu estou aqui perante todos para dizer para vocês que Deus me colocou aqui e eu pretendo servir a todos, colocar vocês no meu coração e assim dar prosseguimento à igreja de Deus, porque não é minha. Eu tenho o imenso prazer e alegria de pastorear vocês e dizer que vocês moram no meu coração, cada um de vocês que está aqui, sem exceção, e pretendo, irmãos, direcionar vocês sempre em direção a Deus e a sua palavra, que é a solução. Deus e a sua palavra. Conduzir vocês de uma forma bíblica. E vocês têm me alegrado nesses últimos dias, quando o mar aqui tem ficado bastante calmo. E nós continuaremos assim, nessa luta, como o pastor Jorge disse, glorificando ao nome do Senhor. E que o Senhor abençoe a todos. Chamar novamente aqui o irmão Edson Paiva, fará aqui algumas leituras e logo após eu vou declarar encerrada esse culto. E para explicar também à igreja, que muitos têm a dúvida sobre a questão da imposição, mas o pastor já é consagrado. Ele, quando recebeu aqui o título de pastor, ele já foi imposto a mão sobre ele, então não tem necessidade de haver imposição. Então ele já é consagrado, só foi empossado. Conversando com o pastor, nos vimos na obrigação de explicar também porque alguns pastores não estão aqui hoje. O pastor Judásio, como ele está muito longe do Sul, ele mandou um comunicado avisando: meu querido e amado irmão e pastor, minhas reais congratulações nesse teu dia especial. Sinto-me um tanto contristado por não fazer parte diretamente neste teu momento especial, mas saiba que em orações estou ligado com o irmão nesse dia especial para a sua vida ministerial, e que o amado e a sua família possa ser bem sucedido, e que Deus continue abençoando e com muitos frutos para o seu reino, e que a amada igreja possa desfrutar as bênçãos do Senhor por meio desse ministério, sem mais no momento do seu servo no Senhor, pastor missionário, Judásio e família.
Outro também que deixou, que não pôde estar aqui, é o pastor Marcos Perim. Ele mandou diretamente para mim, que eu sou secretário. Prezado irmão Edson, infelizmente a data coincide com a viagem que necessito fazer ao Ceará. Por essa razão, não poderei prestigiar a cerimônia de posse do pastor Jusilê. Gostaria, no oportuno, de saudar a amada igreja e o seu novo pastor. Reitero o meu apreço por esses irmãos e renovo o meu compromisso em prosseguir orando ao Senhor para que a graça dele seja abundante em vosso meio e que o pastor Jusilê seja revestido do poder do Espírito Santo. Em Cristo, pastor Marcos Perim, Igreja Batista Regular da Pituba. Inclusive tem um irmão de lá, que o irmão Antônio Luiz está presente. E também o pastor Marcelo. Ele mandou também, em poucas palavras, mas disse: recebi feliz e com a direção que Deus deu para a amada igreja. Obrigado, Edson. Ele fala, homem de Deus. Então, e o irmão pastor Railton, também um dos mais novos pastores nossos, também deixou a sua justificativa. Ele não pôde vir porque ficou impossibilitado. De outro, mas nós não temos. Alguém está dizendo aqui para minha família, vem aqui à frente. A irmã Ivone, a irmã Laís e Léo. Irmã Laís, irmã Ivone e Léo. Sim, tá bom. Por favor, vem aqui à frente. Essa é a Ivone, para quem não conhece, ela tem me suportado ao longo desses anos. A minha filha, Laís e Léo, que todos já conhecem. Também eu queria que a minha família ficasse aí do banco de pé. Todos vocês, aqueles que não são ainda crentes. Os que não são crentes, que vieram aqui também hoje à noite. Esses são ali a minha cunhada. Tá bom. A minha cunhada, Isimeire, meu irmão Adilton. Ele só é mais feio do que eu um pouquinho. A minha sobrinha Andressa, a minha irmã Hilda e o meu irmão Arivaldo. Ainda não são crentes, e ore por eles para que eles também possam poder sentar, possam fazer parte do Senhor. O resto vocês já conhecem, a minha mãe cristã há muitos anos, as minhas irmãs, e que o Senhor abençoe a todos. Tem um aviso que lá embaixo tem alguma coisa para os irmãos fazerem um lanche, e espero que todos que possam comparecer lá embaixo, avisando também que no terceiro domingo de agosto tem a nossa conferência aqui, e o pastor Evaldo será o nosso preletor. Desde já eu convido Boca da Mata para que esteja aqui conosco, e o pastor, pela manhã, no domingo de manhã, ele vai falar sobre administração, vai nos ensinar muita coisa que nós ainda precisamos aprender. E no sábado à noite, domingo à noite, nós, através do servo do Senhor, pastor Evaldo, vamos ouvir a mensagem de Deus, e convide pessoas para que assim possa ter salvação. Queria que vocês agora ficassem de pé. Ficassem de pé. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Nesse instante eu queria avisar aos queridos irmãos que desçam, e nesse instante eu declaro encerrado o culto, e que o Senhor conduza a cada um de vocês até o seu lar em paz, e que livre vocês de acidente, os irmãos que vão para a feira, e que vocês sempre orem por mim, e eu também vou orar por vocês. E a igreja, eu deixo para vocês a seguinte frase: que nós possamos estar juntos até o dia que Deus quiser. Amém. Os irmãos podem descer, que lá embaixo tem alguma coisa. Os irmãos esperem um pouquinho só. Esqueci. Tem alguma coisa aqui para mim? Amados irmãos, a diretoria da igreja, para também não passar em branco também, decidiu comprar um presente para o pastor, para assim também reforçar o amor que essa igreja tem por ele. E assim eu estou entregando em nome da igreja do Acupe de Brotas,
e todos os irmãos que assim o amam. Deus abençoe. Está encerrado. Muito obrigado a todos. Depois eu abro. Vou abrir. Os irmãos querem o seu pastor bonito? Já sou, né, irmãos?